eu tenho a certeza mais absoluta, total e irrestrita, saca? Que o Däniken não era um leitor de ficção científica. Pois é, você porque pega se o Fundação. Däniken fosse um leitor de ficção científica, cara, nós estamos falando de uma época que a Ursula Le Guin já estava lançando livro, já tem, assim, que prêmios de ficção científica já eram distribuídos entre os Estados Unidos e a Europa. Era o auge. É o auge da ficção imagina, científica. Guerra Fria. Qualquer banca de jornal, você tinha revista de conto de ficção científica pra cima e pra baixo. E detalhe, que nessa época tava popularizando, porque tem vários... Eu gosto muito de ficção científica, e tem vários níveis de ficção científica. Eu não tô falando de Philip K. Dick, que não fala, tipo, não importa como que aconteceu, vamos discutir a questão sociológica, igual, sei lá, o Blade Runner. Não, a gente tá falando de ficção científica hard que tava bombando na época. A gente tá falando de Fundação, a gente tá falando livros que tinham uma fundamentação teórica de física, de matemática, gigantesca pra poder especular o que vai acontecer no futuro. O cara não leu nada disso. Não, o cara simplesmente desconhece. E aí, por exemplo, assim, nesse momento que ele vai chamar os Anunnaki, né, de extraterrestres. Aqui, cara, tem um livro muito bom que eu sempre recomendo ele chama God, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, tá? Ele foi escrito... em 90... Claro que um livro que você gosta não poderia ser de um tema diferente desse, né? Não, mas ele foi escrito em 92, e por que ele é legal? É porque ele é um dicionário de termos, sabe? Então, assim, você fala assim, porra, Anunnaki, de onde que vem essa porra? Aí você vai lá no verbete. Pô, o jovem que é isso? É o que o jovem quer. O jovem tá querendo... O que o jovem quer? O jovem quer um dicionário, né, pra poder entender os termos da Mesopotâmia. E aí, quando você vai, né, e você pega o termo Anunnaku, né, que vem de Anuna, tá? E mais Aku, são o quê? São aqueles de sangue real. O que significa dizer? São os deuses. Em momento nenhum, tá? Em momento nenhum, esses deuses são ligados a ser fora da Terra. Em momento nenhum, são falado que esses deuses são extraterrenos, ou mesmo que eles sejam habitantes naturais da abóboda celeste. Quando você volta no Enuma Elish, eles vão passar a habitar a abóboda celeste depois da morte de Tiamat, depois da morte de Apsu. Esses deuses originalmente eram deuses quitônicos. E quando eles vão visitar as pessoas, eles estão descendo do céu. Aí tem uma outra interpretação possível, né? Por quê? Porque An, em sumério, ou Anu, em acádio, era o deus do céu. Era o deus responsável pela morada dos deuses. Tanto que quando tinha um banquete nos céus, quem prepara o banquete é Anu. Então, Anunnaku também podia ser Anu, aqueles que vêm de Anu. Ou seja, que vêm do céu, mas que vêm da morada de Anu. Por quê? Porque a maioria deles são os filhos de... Entende? Quando a gente pega, né, por exemplo, Anuna mais pra frente um pouco, ele já vai se referir aos deuses do submundo. Você falou de Inanna. Exatamente. E da descida de Inanna ao submundo. Na descida de Inanna ao submundo, quem vai julgar Ishtar ou Inanna pela sua, pelos crimes que vão ser cometidos no submundo, vão ser os Anuna, tá? Que são os deuses ligados a Anu e seus descendentes, que desceram para o submundo para se tornar uma corte de juízes para julgar, né, essa descida, que foi uma descida que causou uma afronta no submundo, saca? Então, assim, ele simplesmente, cara, tá nem aí. Quando você pega o período do Standard babilônico, né, o período clássico da metade do segundo milênio antes de Cristo pro primeiro milênio, 1500 até 1000 ali mais ou menos, os Anunnaki vão ser os deuses terrestres e do submundo, que vão ser ligados a essa ordem cósmica, ao julgamento, e vocês vão ter um segundo nível de deuses, que aí você vai mudar a mitologia do Enuma Elish, que vão ser os Igigi. Os Igigi são deuses mais jovens que foram criados pelos Anunnaki para trabalhar para os Anunnaki. Só que eles cansam de trabalhar também e pedem para os Anunnaki criar os homens, criar
criar novas criaturas. Por quê? Porque se eles eram deuses também e deuses não trabalhavam, por que eles estavam trabalhando? E aí, mais uma vez, aparece a figura de Kingu, só que Kingu aparece aqui como um dos Igigi, que é sacrificado, e seu sangue é misturado a barro, no Atrahasis, para poder criar os seres humanos. E qual que é o problema dos seres humanos no Atrahasis? Faz barulho pra caralho e tá incomodando os deuses. Então o que eles mandam pra acabar com esses seres humanos barulhentos? Dilúvio. Que é outro mito que a gente vai ver ali na Bíblia, né? E inclusive o super sábio, Atrahasis significa super sábio, o nome dele é Utnapishtim. Esse Utnapishtim vai ser diminuído para Naish é Noé, né? Então você tem essas várias ligações, ou seja, sequer um conhecimento mínimo da língua, dos estudos da língua, da representação cultural ali, simplesmente não existe. Qualquer coisa que ele vê, ele faz igual, vamos lá de novo, ó, o cabelão, alienígenas. Tudo eu lembro muito do... No Mundo Assombrado de Demônios, que no livro mesmo comenta que esse negócio de abdução alienígena é um relato que só existe hoje, que antes era bruxa, antes era assombração. Possessão demoníaca. Cada sociedade vai jogar naquilo que ela tem ali, né? É o que ela tem de simbólico pra poder falar sobre aquilo. No que ela tem de simbólico pra falar ali. Não satisfeito, né, em cagar em cima, né, do estudo sobre Mesopotâmia, ele também vai falar outros exemplos, e ali quando você falou dos capacitores, eu lembrei dele falando das baterias de Bagdá, né? O Daniken afirma que vasos de cerâmica que tinham barras de ferro eram baterias usadas por aliens, né? O que eu acho fenomenal, cara, porque assim, bicho, a estrela mais perto da gente, mais perto, 3 anos-luz e meio. Mesmo se o cara conseguir chegar numa velocidade próxima da velocidade da luz, o que já é muito difícil, que fisicamente ia impor vários desafios, a manutenção dos corpos e tal. 3 anos e meio pra chegar aqui. O cara tem uma energia que consegue chegar nesse potencial energético, atravessar o cosmos inteiro, aí ele chega na Terra e pega uma barra de ferro, põe no vaso e faz uma... E o que eu acho mais intrigante é que nessa época já se conhecia o conceito de energia nuclear. Ou seja, beleza, a gente não sabe como que vai ser a resolução do problema energético do mundo. Mas que vai passar pela energia nuclear, ninguém tem dúvida. E nessa época ninguém tinha dúvida também não. Tinha dúvida em relação à segurança e tudo mais. Mas o negócio, o pessoal tá atravessando o universo. Sim, cara, é um negócio de doido. Eu fui caçar um estudo, eu achei um estudo que chama The Purpose of the Partian Galvanic Cells. O propósito das células galvânicas partianas por causa da civilização, né? E aí o Kaiser, que é o cara que escreveu esse estudo, ele fala o seguinte: estes objetos eram recipientes para rolos de papiro ou para armazenamento sem nenhuma evidência de uso elétrico. Tentativas de replicação mostram uma voltagem insignificante de 0,5 a 2 volts, insuficientes para qualquer aplicação prática. Ou seja, os caras conseguem atravessar o cosmos e não conseguem fazer uma pilha decente. Pois é, sendo que no colégio a gente já fazia pilha, né? Era uma pilhazinha bem mais ou menos no colégio, a gente já fazia nas experiências do colégio. Né? E assim, pro Daniken, absolutamente qualquer civilização que não seja a europeia é completamente incapaz de construir qualquer coisa, e a justificativa de tudo são alienígenas. Ele também brindou a nós, sul-americanos, com uma explicação alienígena das linhas de Nazca, né? Para quem não sabe, as linhas de Nazca, elas são grandes glifos feitos no chão, que de cima você consegue ver vários desenhos feitos ali, né, naquela região, que é uma região de salares, né, de desertos e de salares, ou seja, é uma região do solo muito seco, onde tem muito sal, então você consegue desenhar aquilo ali no chão e ver de cima. Um detalhe, então os aliens, eles inicialmente estavam lá no sítio do Zequinha, fazendo desenho nos matos, lá do Zequinha. Pô, peraí, não vai ficar assim não, eu tô precisando fazer essas linhas aí. E assim, cara, as linhas de Nazca, cara, elas são linhas gigantescas, os desenhos são gigantes, você tem aranha, tem macaco, tem não sei o quê, são desenhos
enorme, cara. São geoglifos gigantescos. E aí ele vai e me solta que as linhas de Nazca seriam pista de pouso pra nave alienígena. E detalhe, né? Pista de polvo, tem aquele desenho famoso lá do cara, assim, todo esticado, assim, ó. Sim, cara. Vai parar onde? Vai parar, é exatamente Vai parar no cotovelo? Vai parar no rabinho? O cara vai parar no rabo, vai parar no cotovelo. Saca? Meu irmão, como assim é uma pista de pouso? Olha a pista de pouso. Nossa, tem uma linha ali no meio pra você seguir. Desenhozinho, você pega lá o da águia. Pô, tranquilo. Dá tempo pra imaginar que é uma pistazinha de pouso e tal. Pô, mas o do macaco, cara. Meu irmão, um macaco, uma aranha, um cachorro com uma baleia, a porra de um colibri. Onde que eu pouso no colibri, Alberto? Pois é, não sei, eu acho difícil. E uma coisa que a gente sabe, né, que a gente tem indícios arqueológicos, é de balonismo. É exatamente fogo em tecido, né, cria aquele bolsão de ar quente e você tem o balãozinho que sobe, que desce. Então, existe a possibilidade dos caras terem feito os marcos no chão, subido um pouquinho, olha de cima de um lugar, olha de cima do outro. No máximo, a tecnologia mais chocante que poderia ter sido possível ali dentro é balonismo. E, inclusive, quando se pega... Já é bem sofisticado, né? Que já é sofisticado para um caralho. Mas quando você pega as técnicas de construção, cara, é literalmente estaca e corda. Os caras conseguem reconstruir hoje aquilo com estaca e corda. E a civilização Nazca que existiu ali era uma civilização, pra sua época, muito bem desenvolvida, sabe? Então, assim, os caras não estão fazendo nada de absurdo. O mais absurdo de tudo que pode ser feito ali é balonismo. E a ligação provável que a gente tem ali, de acordo com quem estuda a civilização Nazca, é a ligação cosmológica, é alinhamento de estrela, de constelação. Ou seja, o colibri, o cão e a baleia, vai ser o mesmo nome que a gente fala Ursa Maior, Ursa Menor, Sagitário. Vai ser a versão dos Nazcas para aquelas constelações que eles estão observando. E venhamos e convenhamos, você vivendo num lugar muito alto, sem poluição nenhuma, observação celeste é maravilhosa ali. Claro que sim. Sabe, é muito fácil de você observar. Então aqueles desenhos provavelmente são desenhos de representação da abóbada celeste que eles estavam fazendo com técnicas simplérrimas, né? Muito mais fácil do que, por exemplo, estacionar uma nave espacial no nariz de um colibri. Ou no rabo do macaco. Né? Continuando com essas pataquadas de nave espacial, ele também vai falar do astronauta de Palenque, que ele vai falar que aquilo ali era o sarcófago, né, de um rei maia, do Pacal, mostra um homem em uma nave espacial. Essa é a afirmação do Dani. Fui eu, de novo, atrás de um estudo sobre o assunto, tá? Tem um livro chamado The Code of Kings, escrito pelo Shelley e pelo Matthews em 1998, onde ele fala, e eu cito, a cena representa o rei Pacal entrando no Xibalba. O que é o Xibalba? O Xibalba é o Sheol, o Xibalba é o submundo, o Xibalba é literalmente o submundo dos maias, que fica embaixo da árvore dos mundos e que simboliza o quê? O renascimento. Aquilo era um sarcófago. Tá pintado ali o quê? A ideia de que o rei Pacal está renascendo para uma nova vida. Está começando a sua vida após essa vida terrena. Né? E aí, o que ele fala? Ele fala que aquilo ali é um foguete. Aquilo não é um foguete, aquilo é uma cerbatana, aquilo é uma arma ritual, e o que seria a chama do foguete são, na verdade, as folhas do milho, que são para os maias o símbolo da vida. Ou seja, o cara não tinha a menor noção de cultura maia, não procurou um especialista, não procurou nada. Ele bateu o olho no desenho e falou, parece com que eu, que vivo no século XX, na década de 60, acho que é um foguete, então é um foguete. E ele era alienígena. Da mesma forma, ele faz isso com os Vimanas da Índia, né? Ele afirma que os Vimanas no Mahabharata, que é um dos livros sagrados para os hindus, seriam aeronaves alienígenas. Fui eu correr atrás de um texto sério a respeito. O que é a falta de um Nintendo Switch faz com o homem? Por isso que vocês têm que vir na hora boa, porque olha só,
a gente conseguindo 250%, a gente vai dar um Nintendo Switch pro João. Pô, tá precisando jogar Zelda Breath of the Wild, cara. Tá precisando de usar esse seu tempo pra coisas mais produtivas. Obrigado. Fica chafurdando esse churume aí. Cara, ó, o Doniger escreveu em 2009 um livro chamado The Hindus and Alternative History, que ele vai falar que os Vimanas são carruagens, são palácios que voavam mesmo em contextos mitológicos. Eles não são naves tecnológicas, ou seja, o que a gente tem aqui, mais uma vez, projetando a noção de propulsão a jato num texto que vai usar o termo vento. Cara, vamos lá. Vento. E é aquilo que você tava falando, né? Os caras estão atravessando galáxia e usando propulsão, cara. Pô, propulsão precisa de ar. De onde eles estão vindo? Como que eles estão vindo? Como que eles fazem? Como que eles estão fazendo? Não, mas lá em cima eles ligam a bateria de 2 volts dele. Quando eles chegam lá em cima, eles ligam a bateria de 2 volts, né? Outra coisa que ele faz, e essa é uma das mais terríveis de todas, e eu juro que a última que eu vou falar agora pra gente passar pra uma discussão um pouco mais séria, um pouco mais científica, que são os crânios alongados, e essa dos crânios alongados a gente conhece bem, porque o History adora um crânio alongado, né? 90% dos alienígenas do passado são crânios alongados, que o Daniken vai afirmar, né, que tanto os crânios alongados que apareciam, né, nas escavações no Peru, do período incaico, ou nas escavações que foram feitas na ilha de Malta, representariam cadáveres, representariam literalmente seres alienígenas, né? E a gente sabe, a antropologia física estuda isso, inclusive fui eu atrás do Rochauer, que escreveu o Artificial Cranial Deformation in South America, que ele vai falar que essa é uma prática cultural de deformação intencional, com tábuas, com faixas, que eram usadas em várias sociedades antigas e que até hoje várias sociedades usam essas mudanças, gente. Se a gente for pensar em Myanmar, todo mundo já viu aquelas mulheres do pescoço alongado. Gente, tudo bem, ali é uma questão muscular, não é uma questão óssea, então quando a pessoa morre, não fica ali o pescoço alongado como evidência arqueológica. Mas ali tá mostrando, gente, como que uma civilização consegue criar uma deformação artificial. Se a gente fosse pensar no terrível costume que a China teve durante muito tempo, das mulheres terem os pés muito pequenos, se você pensar daqui a 6.000 anos, tem um hecatombe nuclear, acontece qualquer coisa, e aí o arqueólogo de daqui a 6.000 anos na região da China acha o cadáver de uma mulher do período Qing que tinha o pé pequeno e fala assim, era o Curupira, era um alienígena, entende? É um negócio assim absurdo,